Olha só o tamanho dessa estrutura! Durante décadas, aqui funcionou um dos mais importantes órgãos federais em nossa cidade. Trata-se do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que foi responsável pela compra, venda, armazenagem e escoamento do grão. Inclusive, por essas razões é que essa instituição conseguia nivelar a cotação do grão em nosso país. Mas quando ele entrou em operação por aqui, o que de fato representou o IBC para Maringá e, estando parcialmente preservado, o que hoje funciona em suas antigas instalações na Avenida Centenário, na Zona 8, apresentada pela Ciplart, eu te convido a ficar com a gente e acompanhar mais um episódio da websérie Memórias do Meu Bairro. E claro, não podia faltar um bom café. Nas primeiras décadas do século XX, o café consolidou-se como o principal produto da economia brasileira. Contudo, a forte dependência do mercado internacional tornava o grão vulnerável às oscilações de preço e às crises de superprodução. Após a experiência de órgãos anteriores de controle, como o Departamento Nacional do Café, o governo federal passou a discutir a necessidade de criar uma instituição mais robusta e permanente. Foi neste contexto que, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, surgiu o Instituto Brasileiro do Café. Conhecido pela sigla IBC, o órgão foi implementado pela Lei nº 1779 em 22 de dezembro de 1952. Ele nasceu em sinergia com lideranças políticas e representantes do setor cafeeiro, que defendiam uma atuação mais efetiva do Estado sobre a produção e a comercialização desse principal produto agrícola brasileiro. Em julho de 60, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi criado o Ministério da Indústria e do Comércio. A partir de então, o Instituto Brasileiro do Café passou a integrar essa nova estrutura administrativa, ampliando sua relevância dentro da política econômica nacional. Responsável por regular e proteger o mercado cafeeiro, o IBC desenvolveu uma série de políticas voltadas à valorização do grão no cenário internacional. Para atingir esse objetivo, o Instituto oferecia assistência técnica e econômica aos produtores, também financiava pesquisas, acompanhava a produção e exercia rígido controle sobre a comercialização da commodity, buscando equilibrar a oferta e a demanda, além de evitar oscilações bruscas nos preços. Entre as ações mais emblemáticas promovidas pelo órgão estava a implantação de uma ampla rede de armazenagem espalhada pelas principais regiões produtoras do país. Esses gigantescos armazéns permitiam estocar milhões de sacas de café, garantindo maior controle dos estoques. Em Maringá, um dos mais importantes polos cafeeiros do noroeste do Paraná, foram construídos 3 desses complexos. O primeiro foi concluído em 1960 na Avenida Centenário, onde estamos agora, na Zona 8. O segundo foi construído em 62, nas imediações da Avenida Colombo. E o terceiro e último foi entregue em 1966, aos fundos da pista do então Aeroporto Regional Dr. Gastão Vidigal. Dessas 3 unidades, focaremos na primeira delas. Situado na quadra ZA5,
O lote número 8, somando 47.250 metros quadrados, foi doado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná ao Instituto Brasileiro do Café em 14 de setembro de 1959. Anteriormente, essa área integrava parte de uma fazenda da companhia. Anos antes, a empresa agroimobiliária havia iniciado o plantio de diversas variedades de café no local. Um de seus objetivos era colocar a produção agrícola ao alcance visual dos investidores que aqui chegavam por via aérea. Também aqui, o café é a grande riqueza agrícola do município, que possui 200 milhões de cafeeiros. Com o tempo, pequenas porções dessa fazenda foram vendidas ou doadas, onde acabaram implantadas chácaras e, como já dissemos, esse armazém do IBC. Construída ao nordeste da Zona 8, com 100 metros de largura por 300 metros de comprimento, tendo um pé direito de aproximadamente 4,5 metros, essa estrutura foi concluída em 1960 e tinha capacidade para armazenar 1.100.000 sacas de café. Instalado nessa zona estratégica da cidade, o seu terreno era abastecido tanto pela linha férrea quanto por vias de conexão terrestre. No entanto, eram as locomotivas as responsáveis por boa parte do escoamento do café. Mas nem tudo seguiu como o planejado. Foi a partir desse complexo de armazenagem que, no primeiro semestre de 62, milhares de sacas de café foram retiradas dos estoques e destinadas à queima. A medida, que hoje pode parecer extrema, foi adotada pelo IBC como forma de conter os efeitos de uma grande superprodução registrada na safra anterior. Ao reduzir artificialmente a oferta do produto, buscava-se evitar uma queda ainda mais acentuada dos preços no mercado internacional. Em Maringá, o episódio ficou marcado na memória de muitos moradores que recordam o intenso cheiro de café queimado espalhando-se pela cidade. Mas vejam só, o cenário mudaria drasticamente mais uma vez poucos meses depois. Durante o inverno daquele mesmo ano, uma forte geada atingiu o norte do Paraná e devastou extensas áreas de cafezais. A quebra da produção comprometeu a comercialização do grão e gerou reflexos em boa parte da cadeia ligada à agricultura. O que antes era um problema de excesso de oferta transformou-se em uma crise provocada pela escassez, evidenciando a fragilidade de uma economia regional fortemente dependente do grão. Embora fosse uma autarquia federal com atuação em todo o território nacional, o Instituto Brasileiro do Café dependia da atuação de técnicos, agrônomos e administradores para colocar em prática suas políticas nas regiões produtoras. Em Maringá, Renato Celidônio é um dos nomes mais associados à trajetória do IBC. Cafeicultor, empresário e figura influente da vida pública, Celidônio atuou como representante do órgão e ajudou a aproximar os interesses da produção regional das diretrizes estabelecidas pelos gestores federais. Além disso, o crescimento da produção cafeeira no norte do Paraná exigia uma estrutura compatível com a importância econômica que a região havia alcançado. Foi nesse contexto que se iniciou em 1971 a construção da agência do Instituto Brasileiro do Café aqui em nossa cidade. Afinal, os barracões espalhados por Maringá estocavam e movimentavam as safras, mas havia uma grande operação administrativa por trás. Localizado na Avenida 15 de Novembro, o edifício sede do IBC foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 1975
em cerimônia que reuniu dirigentes da autarquia, representantes do governo do Paraná e autoridades municipais. Aliás, aquela sede entrou em funcionamento em um momento de crise. Poucos meses antes, a geada negra havia provocado perdas devastadoras nos cafezais paranaenses, acelerando transformações que marcariam profundamente a economia regional. Em todo caso, durante boa parte dessa fase, o IBC em Maringá ficou sob a gerência do engenheiro agrônomo Ézeron Rose Bilher, profissional diplomado e registrado junto ao CREA em 1966. Coube a ele representar oficialmente o Instituto perante a imprensa e ao setor produtivo, divulgando informações sobre safras, preços, perspectivas de mercado e medidas adotadas pela autarquia. Nós estamos reunidos em Maringá hoje com os encarregados dos armazéns da área da Agência Regional de Maringá. São 19 armazéns dessa nossa área e estamos discutindo uma série de problemas com esses encarregados dos armazéns quanto ao recebimento dessa safra de café. E olha que bacana, gente, bem na entrada da Maringá Tech, aqui nos antigos barracões do IBC, nós temos o Memorial do Café Armínio Kaiser, que apresenta um pouco como o Instituto Brasileiro do Café trabalhava com elementos de época, né? Como era um escritório naquele momento em que funcionou o IBC, entre a década de 1960 e os anos 90, máquinas de escrever, calculadoras analógicas, a gente também tem a máquina de escrever tradicional, né? Aqui nós temos painéis que mostram um pouquinho de todo o processo produtivo do café. A arrancada, plantio, florada, colheita, secagem, armazenagem, enfim. A gente tem outros elementos, as balanças, que acabavam estabelecendo os pesos das sacas de café. E essas sacas são muito tradicionais, né? Porque o IBC usava essa marca, né, de Cafés do Brasil ou Café do Brasil. Pouca gente sabe, mas hoje, com essa febre das cafeterias e também dos cafés gourmetizados, a gente está aprendendo que existem vários tipos de grãos de café. O grão mole, grão duro, na época que o pessoal avaliava. Hoje tem uma variedade muito mais ampla, mas eles eram provados em mesas como essa, onde provadores profissionais de café se sentavam com várias xícaras e iam experimentando. Eles não bebiam o café todo, eles cuspiam, mas avaliavam a qualidade do café nessas mesas ou em mesas como esta. Só que muita gente se lembra que eram os torradores do grão de café. Depois que o café era seco, ele precisava ser torrado para, a partir disso, você produzir um bom café para tomar. E tem mais coisas, né? Muitos outros elementos aqui que a gente percebe da época. Mas um dos que mais chamam a atenção é essa máquina, que é uma máquina de época, muito tradicional. Ela é uma máquina que fazia a seleção do grão para que você pudesse colocar nos sacos de café. Mas olha só, ela toda de madeira e preservada aqui nesse espaço que é o Memorial do Café Armínio Kaiser. Sobre os barracões do IBC, da Avenida Centenário, entre os anos 80 e 90, eles foram alugados pela Cocamar para armazenar grandes fardos de algodão beneficiado. Mas, impulsionado pela diversificação da produção agrícola, sobretudo após a geada negra, a trajetória do Instituto Brasileiro do Café chegaria ao fim em 8 de maio de 1990, quando o presidente da República, Fernando Collor de Mello, extinguiu o órgão dentro de um amplo programa de reforma administrativa. No ano seguinte, a imprensa local noticiou que o edifício onde funcionou a agência administrativa do IBC, na Avenida 15 de Novembro, seria destinado à Receita Federal. Os funcionários remanescentes do órgão continuariam atuando nos armazéns espalhados pela cidade por mais um tempo, mas desmobilizando as suas operações, aos poucos eles foram desativados. Essas são estruturas gigantescas, muito bem construídas. São grandes áreas cobertas para serem deixadas de lado ou demolidas.
Dessa maneira, após reformas e manutenções, em janeiro de 2012 foram inauguradas as novas instalações da Incubadora Tecnológica de Maringá, que passou a ocupar parte dos barracões do agora extinto IBC na Avenida Centenário. Ligada à Universidade Estadual de Maringá, a ideia daquele projeto surgiu em agosto de 96, como Centro Dr. Genese. O modelo atual foi estruturado de fato em março de 2000. Hoje, a incubadora é a mantenedora e responsável pela gestão do Parque Tecnológico Maringatec, onde ocorre a aceleração de vários produtos e negócios. Por aqui temos empresas de diversas áreas de conhecimento, como biotecnologia, nanotecnologia, indústria limpa, saúde, agrotech e novos materiais, só para citar algumas das operações em funcionamento. Além do apoio direto do município e outras organizações, o ecossistema local da Incubadora Tecnológica de Maringá conta com programas e iniciativas de inovação ligadas ao sistema FIEP. Também em 2012, a Prefeitura de Maringá passou a ocupar parte dos barracões, com a sua central de compras e também o seu almoxerifado, atualmente administrados pela Secretaria Municipal de Logística e Compras. E toda essa história acontece aqui, na Zona 8, um dos bairros mais tradicionais de Maringá e que vive atualmente um dos mais expressivos ciclos de renovação urbana de sua trajetória. Novos empreendimentos verticais vêm redesenhando a paisagem da região, agregando modernidade, valorização imobiliária e novas oportunidades para morar e investir. É justamente nesse cenário de transformação que surge o Albor Residence. Localizado na Rua São Cristóvão, a poucos metros da Avenida Gastão Vidigal, o empreendimento da Ciplart foi concebido para unir arquitetura contemporânea, conforto e praticidade em uma das áreas mais promissoras da cidade. Inspirado na ideia de um novo amanhecer, o Albor Residence oferece plantas inteligentes, ambientes bem distribuídos e uma infraestrutura pensada para proporcionar mais qualidade de vida aos seus moradores. Seja para investir em uma região em constante valorização ou para conquistar um novo lar, esta é uma oportunidade de fazer parte de um novo capítulo da Zona 8. Albor Residence, a primeira luz do amanhecer. O interessante é como esse ambiente vem sendo ressignificado. Se no passado a área do antigo IBC serviu para armazenagem, para compra e comercialização do café, com as crises sucessivas promovidas pelas geadas e a necessidade iminente da diversificação dessa cultura, hoje o que a gente vê por aqui é a inovação ganhando cada vez mais vigor com o surgimento de novas empresas. É a história sendo reestruturada a partir de uma visão do presente. Você conhecia a história dos barracões do IBC? Aqui na Avenida Centenário, nosso passeio histórico pela Zona 8 ainda não acabou. No primeiro domingo do próximo mês, traremos o último episódio dessa websérie e dessa vez falaremos sobre a trajetória da paróquia São Miguel Arcanjo. Então já aproveita para compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Memórias do Meu Bairro é apresentado pela Ciplart. E até a próxima! A história em tudo que vemos e sempre com um bom cafezinho. Até lá!